A tabela a seguir representa uma equação linear. Vamos ver o que acontece quando x é menos 7 e y é 4. Depois, quando x é menos 3 e y é 3, vamos ver o que aconteceu com o que era a nossa diferença em x. Nossa diferença em x, e eu até poderia escrever nossa diferença em x. Partindo de menos 7 para menos 3, aumentamos 4 em x. Qual era a diferença em y? Esse triângulo é simplesmente a letra grega delta, é uma abreviação para variação, diferença em. Bom, nossa diferença em y, quando x aumentou em 4, nosso valor y foi de 4 para 3. Nossa diferença é menos 1. Agora, para que isso seja uma equação linear, a razão entre nossa diferença em y e a diferença em x tem que ser constante. Nossa diferença em y sobre a diferença em x para quaisquer 2 pontos nessa equação ou quaisquer 2 pontos na tabela tem que ser a mesma. Constante. Quando x mudou em 4, y mudou em menos 1, ou quando y mudou em menos 1, x mudou em 4. A gente tem que ter uma diferença constante em y em relação a x de menos 1 quarto. Vamos ver se é verdade. Então, os próximos 2 pontos, quando eu vou de menos 3 para 1, mais uma vez estou aumentando x em 4. E mais uma vez estou diminuindo y em menos 1, por isso tem a mesma razão. Agora vamos olhar esse último ponto. Quando partimos de 1 para 7, na direção x, estamos aumentando em 6. E quando partimos de 2 para 1, continuamos diminuindo em 1. Agora, essa razão, partindo desse terceiro ponto para esse quarto ponto, é menos 1/6. Então, não é apenas por causa desse último ponto a diferença em y sobre a diferença em x, ou eu diria, na verdade, entre esses 2 últimos pontos, nossa diferença em y sobre a diferença em x, eu vou esclarecer para deixar bem claro. Somente entre esses últimos, nessa cor, somente entre esses 2 últimos pontos, nossa diferença em y é menos 1 e nossa diferença em x é 6. Por isso, tem outra taxa de diferença de y em relação a x, porque tivemos outra taxa de diferença de y em relação a x, ou a razão entre nossa diferença em y e diferença em x, que não é uma equação linear. Não é uma equação linear.